Já é arrom, meus amores. Boa noite a todos. Desejo que estejam todos Boa bem. noite. Tá dando eco aí para vocês, a gente, falando? Tá bom, Não. pra mim tá bom. Pra mim tá dando eco, um pouquinho só. Um pouquinho de eco. Bom, gratidão pela presença de todos, todas e todes. É muito bom quando a gente vê o grupo cheio de movimento e de pessoas interessadas em compartilhar com a gente, né, desse momento de grupo de estudo. E aí, para a gente abrir o grupo do Bhagavad Gita, do capítulo 17 de hoje, eu vou pedir para a Narayan abrir. Vamos lá, boa noite a todos, mais uma vez. E aí, como de costume, nessa energia, dessa irmandade, dessa casa maravilhosa, convidamos a todos a fecharem os olhos e buscar ali dentro da gente um minuto de conexão, um minuto para abrir essa energia, muito propósito, de boas intenções. E elevamos essas consciências e pedimos o ancoramento da espiritualidade, Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, Mãe Maria. Para fortalecer essas intenções, buscamos em oração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação. Mas livrai-nos, Senhor, do pecado de todo mal. Amém. Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, rezadores, agora e na hora de nossa ascensão. Amém. Jesus, Maria e José. Que assim seja. Que assim seja. Semana passada a gente não teve o nosso grupo de estudo, e aí, na semana retrasada, quem tinha ficado com a missão de estudar um mantra e trazer para a gente era a Cris. E aí a Cris está aqui hoje, então a gente vai passar a palavra para ela trazer o estudo do mantra aí que ela escolheu. Jai Arro, boa noite para todos novamente. Gente, eu confesso que eu fiquei assim um pouco perdida na hora de escolher o mantra, porque eu não tinha certeza de todos que já tinham, né, sido mantrados. E aí eu pensei em inovar, né? Falei, vou trazer um mantra dos orixás. Mas aí eu não sabia se podia ou não, e aí eu recorri à ajuda da nossa querida eterna universitária, Jusce Maria, que me ajudou bastante. Então a gente vai fazer isso daí. Eu vou desligar a câmera para ficar mais fluido, tá? Então, o mantra escolhido foi justamente porque nós estamos terminando os estudos do Bhagavad Gita, então vai ser um mantra de Ganesha. A explicação é bem curtinha, logo em seguida eu vou tentar falar aqui o mantra, pode me corrigir, e depois eu venho com a explicação do que significa. Vamos lá. Ganesha é filho de Lorde Shiva e de sua consorte, a deusa Parvati. Segundo os textos sagrados, Ganesha é o deus responsável pela remoção dos obstáculos, por ter compilado o Bhagavad Gita, ditado pelo sábio Vyasa, que é conhecido como deus do conhecimento ou deus dos estudantes, entre tantas outras características e poderes. Vamos lá no mantra, gente, calma. Aum Ekidantaya Vidmahe Vakratundaya Dimahi Tanudanti Prachodayat. Aum Ekidantaya Vidmahe Vakratundaya Dimahi Tanudanti Prachodayat.
E o significado é: dedicamos nosso pensamento ao Senhor das presas de elefante. Meditamos naquele que tem o tronco curvado, que suas presas guiem-nos no caminho certo. E é só isso. Gratidão, Legal esse Gerro. mantra. Esse mantra a gente mantra bastante na casa. É o Gayatri de Ganesh. De Ganesha. E você fez bonitinho. Você fez um ritmo diferente que a gente normalmente faz, mas você fez certinho, tudo certinho. É o nosso mantra preferido de Ganesh. E é o mantra que está no nosso paredão lá no... Não tá mais. Não tá mais? Ah, que pena. Eu tirei. Esse mantra é muito bonito. A gente procurou bastante esse mantra no passado. É lindo demais esse mantra. A gente gosta bastante dele. Gratidão por compartilhar. E aí agora todo mundo sabe o que significa, de fato. O mantra que a gente Gratidão. E aí agora a Cris fica com a missão de escolher alguém para trazer um estudo de um mantra na semana que vem. Então, eu queria escolher a dona Maiara, que eu não vi ela mantrando, mas ela não está aqui, né? Então, eu vou escolher você, Pam, pode? Claro, claro. Então tá bom. Tá, e eu posso escolher o mantra também? Que é o que eu tive dificuldade de pronunciar, então eu queria... Eu não vou lembrar ele direitinho, mas é um mantra de Kali. Tá. Eu vou procurar direitinho e aí eu mando o nome aqui no grupo dos estudos para você trazer para a gente, que eu achei meio complicado, tá bom? Pode mandar, sim. Vai ser um prazer fazer um mantra de Kali. De minha mãe, Kali gosta pouco. Gratidão, então. Bom, agora então vamos passar para a parte do capítulo de hoje. A gente vai ler o capítulo 17. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Todos conseguem ver? Sim. Perfeito. Conversa 17. Divisão tripla da fé. Arjuna disse: qual é o estado daqueles que estão cheios de fé, mas ignoram as regras prescritas pelas escrituras sagradas? Estão no estado de Sattva, Rajas ou Tamas? O Senhor Krishna disse: a fé de uma pessoa encarnada pode ser de 3 tipos: sáttvicas, rajásicas e tamásicas. Escuta sobre os 3. A fé de cada um corresponde à sua essência, e cada um corresponde à sua fé. Assim como é a sua fé, assim é o ser humano. As pessoas sáttvicas confiam no divino, as rajásicas nos seres de natureza demoníaca, e as tamásicas nos mortos e nos espíritos inferiores. Fica a saber que quem realiza as façanhas ascéticas severas não prescritas pelas escrituras sagradas, por causa do narcisismo e com orgulho, e ao mesmo tempo é dominado pela paixão sexual, os apegos e a violência, insensatos que torturam os elementos que compõem os seus corpos, assim como a mim dentro destes, são os que tomam decisões demoníacas. Também a comida, agradável para todos, pode ser de 3 tipos, assim como o sacrifício, as façanhas ascéticas e as oferendas. Escuta-me sobre a diferença destes. A alimentação que aumenta a longevidade, a força, a saúde, a jovialidade e a serenidade de ânimo, e que é suculenta, oleosa, nutritiva e saborosa, é estimada pelos sáttvicos. Os apaixonados anseiam pela comida amarga, azeda, salgada, demasiado picante, excitante, seca e ardente, isto é, a comida que causa dor, o sofrimento e doença. Deteriorada, insípida, mal cheirosa, apodrecida, feita de desejos e suja, é a comida estimada pelos tamásicos. O sacrifício realizado sem nenhuma expectativa de recompensa, de acordo com as escrituras sagradas e com firme crença de que há um dever, é um sacrifício sátvico. O sacrifício realizado com a expectativa da recompensa e para se saciar a si próprio é um sacrifício que provém de rajas.
o sacrifício que contraria os preceitos religiosos, realizado sem o desejo de alimentar os necessitados, sem as palavras sagradas, sem generosidade, sem fé, é um sacrifício tamásico. A homenagem rendida ao divino, aos brahmanes, aos mestres e aos sábios, a pureza, a simplicidade, a temperança e a não violência para com o corpo constitui o ascetismo do corpo. A fala que não causa desgosto e que é honesta, agradável e proveitosa, assim como a repetição dos textos sagrados, constitui o ascetismo da fala. A claridade do pensamento, a humildade, o laconismo, o controle dos pensamentos, a atitude amigável para com todos e a naturalidade da vida constituem o ascetismo da mente. Quando esse ascetismo triplo é realizado pelas pessoas equilibradas, que estão cheias de uma fé profunda e que não têm nenhuma expectativa de recompensa, é considerado como sático. O ascetismo que se realiza para conseguir o respeito, a honra ou a glória, assim como aquele que o realiza com orgulho, é rajásico, instável e precário por natureza. O ascetismo realizado sob a influência da ignorância, com a tortura de si próprio ou com o propósito de destruir o outro, é tamásico por natureza. O presente que se dá sem nenhuma expectativa de devolução, com a sensação de que é um dever, no momento e no lugar adequados, a uma pessoa digna, é considerado como sático. O que se dá com expectativa de devolução ou de recompensa, ou com pena, é um presente rajásico. Um presente dado num lugar indevido, num momento indevido, aos indignos, com falta de respeito ou desrespeito, é um presente tamásico. Om Tat Sat é a dominação tripla de Brahman nos Vedas. Aqui também se usava no tempo antigo durante os sacrifícios. Portanto, os conhecedores de Brahman começam a realizar as suas ações sacrificiais e atos de autodomínio com a palavra Om, como é prescrito pelas escrituras sagradas. Quando aqueles que procuram a libertação fazem caridade sem nenhuma expectativa de recompensa, quando realizam atos purificadores de autodomínio e também quando dão presentes sátvicos, fazem-no com a palavra Tat. A palavra Sat usa-se para designar a realidade verdadeira, o bem e as ações virtuosas, ó Partha. A palavra Sat também se pronuncia sempre ao praticar o espírito de sacrifício, o autodomínio e a caridade. As ações destinadas a estes mesmos propósitos também se denominam com a palavra Sat. E aquilo que se realiza sem fé, seja um sacrifício, a caridade, uma façanha ou outra coisa, é asat, isto é, nada, tanto aqui como depois da morte. Assim diz a 17ª conversa entre Shri Krishna e Arjuna, nos gloriosos Upanishads do bendito Bhagavad Gita, a ciência do eterno, a escritura do yoga chamada divisão tripla da fé. Já errou. E assim mais um ensinamento do Bhagavad Gita. Errou. Dolorido. Dolorido. É muito interessante, né? Porque quando a gente começa no caminho da espiritualidade, não quando a gente começa no caminho da espiritualidade, porque nós nascemos no caminho da espiritualidade. Quando a gente toma consciência de que estamos trilhando o caminho da espiritualidade, uma das primeiras coisas que a gente faz é abster o consumo da carne. É uma das primeiras coisas que se é feita, né? Ou não se abster, mas se diminuir o consumo. Ou trazer para um consumo consciente. Isso, exatamente. E aí, porque a gente entende, de uma forma geral, com outras palavras, que não são ditas ali no Bhagavad Gita, mas que todas as religiões trazem isso, a questão do sacrifício, né? Do sofrimento e tal. E aí, tudo isso que envolve o sofrimento, a morte e tal, é tamásico. Isso é reconhecido pelas religiões, né? Inclusive no catolicismo, pela quaresma. Pela quaresma, exatamente. Então, isso é reconhecido em todos. E aí, você faz isso, né? Ou você abstém, ou você diminui o consumo, né? Dos alimentos de origem animal, né? De uma forma geral. Mas aí, o que normalmente as pessoas fazem, elas abstêm do consumo, e aí elas se intitulam vegetarianas, veganas. E aí, espiritualizadas, ponto de luz, iluminados e tal. E aí mostra que beleza, você está no caminho certo, mas isso
só um ponto. É rajásico, porque você está movido pelo prazer. Isso é só prazer, porque você quer o título, você quer a recompensa. E aí, se você quer a recompensa, a gente volta pro capítulo anterior, quando ele fala que quem faz por recompensa terrena não tem recompensa na espiritualidade. E aí é muito interessante, porque eu me lembro que quando eu parei de consumir carne, foi há 7 anos atrás, e aí eu parei de consumir carne por conta do yoga, né? E aí o meu mestre de yoga, ele nunca falou que ele era vegetariano. E aí eu falava para ele assim, mas se você não come carne, você é vegetariano? Ele, não, eu não sou, eu não como carne. Eu não consumo o sofrimento para dentro de mim. Ele sempre falava isso. E aí, por muito tempo eu não entendi isso, né? E aí o dia que eu li o Bhagavad Gita, no curso, quando eu terminei de ler o Bhagavad Gita, eu falei, é por isso, porque ele não tá querendo título. Porque daí eu entendi que, tipo assim, e aí você parar de comer carne, você entra num círculo social ali, né? Onde as pessoas não comem carne e todas têm muito orgulho de falar isso. E aí essa questão de quando você traz o orgulho de quem come é errado e quem não come é evoluído, mostra que você só tá errando mais um pouquinho pro lado de lá. Só tá trocando lado. Você tá trocando 6 por meia dúzia, né? E não faz sentido. E aí, quando ele olha pro alimento sáttvico, que aí ele traz a questão de você não ser alimentado pelo sofrimento, que é a morte, nem pelos prazeres, que é o picante, o azedo e tal, não sei o quê. Isso faz você entender o alimento como se fosse aquilo para te dar saciedade, porque teu corpo precisa, né? Teu corpo precisa, e não pelo prazer. Então, quando você não come nem pelo domínio e nem pelo prazer, você está sobre a sobrevivência. Tá indo pela sobrevivência e você está caminhando pelo caminho da fé, digamos assim. E aí faz a gente prestar atenção, né, em várias coisas. Porque eu, por exemplo, posso não consumir carne, mas amo uma coisa azeda. Entende? Ou bem temperado. Bem temperado, exatamente. E aí, olhar para isso faz a gente perceber que sobre a vigilância, né? De você nunca se achar superior a ninguém, né? De você nunca achar que a sua luzinha brilha mais que o outro, porque você sempre vai ter coisa para lapidar. Porque se você não tivesse coisa para lapidar, você já tinha ascensionado, né? Então, olhar para isso é bem interessante. E mostra que o caminho é só para quem tem disposição. Tem que ter disposição. E tem que ter disposição para o não julgamento, ou para o julgamento alheio, porque gera julgamento. O fazer ou não fazer vai gerar julgamento. E aí você tem que estar disposto a ouvir o julgamento e isso não te afetar. Você tem que estar disposto a um propósito maior e não se deixar... E a gente observa que quem está nesse caminho é velado. Exatamente. Velado. Então, a pessoa nem abre. Nem te abre. Se come ou não come carne. Se só come alimentos crus, sem tempero. Para realmente não ganhar o título. Exatamente, porque não tem necessidade de título. E nem quer trabalhar na energia do elogio ou da crítica. Abstém. Abstém. Não, como qualquer coisa. Tá tudo certo. Geralmente são pessoas muito mais neutras. Né? Exatamente. Muito menos politizadas. E aí a gente tem que olhar também pelo que a gente quer ser reconhecido, né? E para quem serve esse reconhecimento? Qual que é a sua necessidade de expor, de ter títulos, de ser reconhecido? Não, que eu sou tal. Ovo lacto vegetariano, pisci-vegetariano. E aí o 6 por meia dúzia, em resumo, não vai chegar a lugar nenhum, porque você está trabalhando essas energias tamásicas, né? E rajásicas. Perfeito. E aí a gente pergunta para vocês aí, como é que tá seus movimentos tamásicos, rajásicos? Pode falar, só antes de você falar, só para trazer explicação, mesmo que todos que estão aqui conhecem, né? Então, a gente sempre abre para comentários para que vocês possam agregar ao campo aquilo que fez sentido para vocês. E aí, é importante, né? Que vocês tragam as suas percepções. Pode falar, Di. Então, quando a gente fala assim, eu vou parar de consumir
carne, né? É bem difícil, porque as pessoas que convivem com você não aceitam, né? Então, você é muito criticada, é muito julgada, né? Mas como assim você não come mais carne? Mas por quê? Sabe? Você tem que dar satisfação. Então, o que eu resolvi fazer? Como eu estou aqui, morando aqui na praia e sempre tem churrasco, eu evito, como um queijinho, como um pãozinho, evito. Realmente, a carne me faz mal hoje, né? A carne em si. Então, é bem complicado, sabe? Você tem que estar o tempo todo sendo julgada, né? Por que você não come? Então, quando eu estou no meio de outras pessoas que estão consumindo, eu tento, assim, não ser desagradável mais, sabe? É, eu não chego, não como mais carne, mas eu como o que tem, mas eu não falo mais, não como mais, sabe? Porque eu percebi que eu estava sendo agressiva. Então, eu falei assim, não vou ser mais agressiva, não, vou ficar no meu canto. E eu acho também, assim, é meu ponto de vista, tá? Quando você vai na casa de alguém e tem lá, né, um monte de coisa para comer e você se nega a comer alguma coisa, eu percebo que as pessoas, elas se sentem mal, né? Elas se sentem desrespeitadas. Então, é um caminho bem difícil, sabe? Que tem horas que você não sabe. E agora? Eu como, não como? Eu, sabe, falar alguma coisa? Eu resolvi me calar e às vezes até como alguma coisa para não ser julgada, porque a gente é muito julgada. Até mesmo quando a gente vai em restaurante, né? Que nós fomos já nós três, nós fomos julgados no restaurante, né? Por ser vegetariano e o cara não se conformava. Então, assim, é bem complicado, um caminho assim que você tem que ser leve para você não julgar e nem ser julgada. É esse meu ponto de vista hoje. Mas é justamente aí que está o ponto, porque você não pode. A sua atitude tem que ser uma atitude que não abra espaço para o julgamento do outro. E aí você mudar uma ação sua por medo do julgamento do outro, é tipo assim, é meio que. Como que eu vou falar? Você tem que trabalhar pela neutralidade. A neutralidade, exatamente. Então, tipo assim, você chegou no churrasco, alguém te oferece carne, eu falo, não, eu queria uma salada, tem salada? Aí você tem uma saladinha. Sim, é o que eu estou... E, tipo assim, ó, sem precisar falar que... Sem precisar. Mas eu não falo mais que eu não como carne, gente, eu não falo porque... Mas no começo é super normal. Eu passei por essa fase, né, de ser ativista. Ativista. Eu era super ativista. Mas é porque quando eu compro uma verdade, eu sou super ativista sobre absolutamente tudo. Quase carregando uma plaquinha na bolsa. Ou eu tinha uma bolsa escrito menos abate, mais abacate. Eu era super ativista, super ativista. E aí, mas é porque eu, tipo assim, eu comprei uma verdade e aí eu queria que o universo inteiro comprasse ela. E aí eu fazia altos protestos em casa, almoço de família, assim, tipo, a família se reunia. Aí eu falava assim, nossa, e esse defunto em cima da mesa, a gente vai velar o corpo. Eu era, tipo, super agressiva. Eu era super agressiva mesmo. Mas porque eu não, tipo assim, de alguma forma eu não tinha acessado essa consciência do Bhagavad Gita. Porque tá lá no 17º capítulo, né? Quando eu parei de comer carne, eu tava no primeiro capítulo. Então, demorou um tempo para chegar lá. E aí, esse processo aí me fez cometer uns erros no meio do caminho. E aí, quando a gente olha, é muito importante a gente olhar para quem está chegando e para quem está lá na frente. Quando a gente fala com os nossos mestres, né, você entende... Tipo, nossa, quando a gente conversou com a Caê, ele fura várias bolhas. Não, tipo assim, ele trabalha na neutralidade. A gente tem conversas, todas as conversas que a gente tem com vocês, a gente tem com os nossos mestres, né? E aí, quando a gente leva para eles trazem tudo numa neutralidade, tipo assim, tá tudo certo e tá tudo errado, e quem diz que tá certo, tá errado é você e tal. É tudo muito neutro, assim. Por que você tá olhando pro julgamento? Isso. Por que você precisa disso? Por que você não precisa daquilo? E tal. Que existe uma coisa dentro da gente que foi alimentada por gerações, que é o senso crítico. Exatamente. Padrões. A gente fala do dogmático, do patriarcado, matriarcado, não sei o quê, mas a gente está
sendo alimentado e alimentando sempre padrões de Dogmas. analisar. Isso é fora do padrão, isso não está certo. Certo? Conta mais, o que está sendo certo para você? Exatamente. E aí, refletir sobre isso é importante. Vanessa, pode falar, meu bem? Você estava na fila? Olá a todos. Na verdade, mais uma pergunta que eu tenho, dúvida. Porque há um tempo eu também estava com vontade de não comer mais carne, mas foi um processo bem difícil para mim por conta da minha saúde. E eu gostaria muito de não comer carne, mas eu sinto a necessidade. A vermelha eu já parei, mas a frango, essas coisas, peixe, eu vejo a necessidade. Lendo o que vocês leram, é errado? Como que a gente faz esse processo de mudança? Pois é exatamente sobre isso. É esse o ponto. Porque assim, o que o Bhagavad Gita traz o que envolve a morte está relacionado ao tamásico. O que envolve o prazer está relacionado ao rajásico. E o que envolve a sobrevivência está relacionado ao sáttvico. Ele separa dessa forma. Mas aí, em capítulos anteriores do Bhagavad Gita, ele fala que a gente permeia entre os 3 mundos, entre o tamásico, entre o rajásico e entre o sáttvico, e que a gente não pode se prender a nenhum deles. O caminho mais garantido da ascensão é o sáttvico, mas não é garantido. É o mais garantido. E que a gente vai se permear, e que o caminho da ascensão ele é garantido quando você não se prende a nenhum deles, quando nenhum deles te limita. Entende? A gente já conheceu pessoas que levam a ferro e fogo as escrituras, né? Então, é comum a gente conhecer dentro do yoga e outras linhas, né, que estuda ali os Vedas e tal, pessoas comerem só alimentos crus, sem tempero. Sem nada de tempero, sem sal, sem tempero, sem orégano, sem nada. Então, assim, e aí tá certo? Também... Então, e aí precisa entender essa questão da necessidade de se encaixar, né? E aí entender, hoje, entender o que o seu corpo pede. Hoje o meu conselho é sempre esse, né? É entender o que o seu corpo pede. Se o seu corpo está pedindo por peixe, por que ele está pedindo por peixe? Qual que é o nutriente que tem ali? Proteínas. Quais são as proteínas? O que está pedindo? Por que disso? Entende? Olhar para isso, entender isso. Seu corpo está pedindo por carne branca, por quê? Seu corpo está pedindo por carne vermelha, por quê? E aí você entende o que o seu corpo, como o seu corpo digere cada uma desses alimentos e você faz uma escolha consciente, entende? Então, o meu conselho vem sendo muito nesse parâmetro. É claro que, antes de rituais, a nossa recomendação é que se siga o preceito. Por que se segue o preceito? Porque o quanto mais sutil você estiver com o seu corpo físico, mais fluido é o seu processo ritualístico. Mas é por uma questão de fluidez no processo. Não que se você comer carne, você não pode tomar ayahuasca. Você pode participar de um ritual. A questão é que você vai ficar num processo físico. Você comeu uma feijoada e foi tomar ayahuasca. Você vai ter um processo físico super... Exato. Vai trabalhar. Mas tá tudo certo, mas você vai poder entrar numa ritualística, entende? Então, é a questão de você entender o que o seu corpo pede e mais do que entender o que o seu corpo pede, é por que o seu corpo pede isso. Por que ele está pedindo esse tipo de alimento, por que ele precisa disso. E não para julgar, mas para entender os seus processos de vida, os seus momentos de vida, os seus ciclos de vida. Entender o que conversa bem dentro de você. Cada organismo é um organismo. Então, assim, tem pessoas que fazem alimentação de vegetais escuros, né? E faz bem para a pessoa, e a pessoa se sente abastecida com toda aquela energia e tal. Precisa entender. E você tem que entender, né, essa energia dentro de você. E essa lapidação que a gente está partilhando com vocês é algo que é super novo, que foi furado a nossa bolha agora, em março desse ano. Porque até março desse ano a gente estava super fechado na nossa visão, né? Só que a gente vai vendo represálias sobre Exatamente. o nosso próprio organismo. O nosso então, próprio precisa organismo. entender. E aí a gente foi conversar com o nosso mestre. Foi o nosso mestre que trouxe as reflexões sobre isso, assim. Essas reflexões que eu estou gerando para você foram as reflexões que ele gerou para a gente. E que a gente trabalha desde... E que a gente está aí refletindo até hoje.
Pode Muito falar, obrigada. Fernanda. Pode falar, Rafael. Aí eu vou dar a oportunidade para outro irmão, que eu tô meio ocupado com meu filhinho aqui, tá? Depois eu comento. Ok. Marcelo, pode vir. Você tá no silencioso. Olá, a gente estava Agora tentando. sim. Cheguei, gente! Porque eu quero passar vergonha. Bom, dentro disso é engraçado, é sobre realmente, né, os preceitos, né, e o que realmente é o preceito e o seu preceito em si, né, porque eu sou carnívoro ao extremo, assim, mas essa semana a gente fez, assim, uma alimentação sem nenhuma proteína de carne, e foi bem bacana, né? Ontem a gente comentou sobre isso, né, falou, caramba, a gente não sentiu falta, né, porque tem bastante legumes e tal. Mas hoje eu falei, não, preciso de uma carninha. Acho que entra nessa questão do que a Vanessa falou, né? Ela perguntou como sai dessa energia. Na marmitinha tinha bastante legume, a gente conseguiu introduzir cuscuz, sabe? Tava simples, mas estava bem carregada e com essa ideia a gente conseguiu manter uma semana bem tranquila, né? Tanto que eu pelo menos não senti falta da questão da carne. Outra coisa também que a Edileide estava falando sobre a pessoa se sentir mal porque você não quer comer. Ontem eu dei uma gafe. Não foi de maldade, não foi intencional. A menina fez um voto, minha cliente, e ela vai ficar 5 anos sem comer pizza. E, 10 vezes que ela veio aqui, as 10 vezes a gente comeu pizza, porque ela só vem de madrugada, praticamente. Ela chega aqui 8 horas para sair 11 horas. Então, assim, eu peço a pizza, porque já passou do meu horário de janta, e até a gente fazer alguma coisa, já foi. Então, a gente pediu pizza, e ela falou assim, gente, eu não tô comendo pizza. Eu fiquei mal por ela, mas mal assim, né? Eu comia pizza. Mas eu fiquei mal porque eu falei assim, poxa, atentou a pessoa que não tá comendo por um propósito, né? Que aí eu acho que também entra o que o Marcelo falou, porque eu não peguei desde o comecinho. De ter um prazer no final, de ter algum estímulo no final. Mas ainda assim, eu fiquei mal porque eu comprei para ela, a intenção era que ela, né, degustasse o negócio, e aí falou assim, não tô comendo. E aí entra na mesma pegada de direito, não tô comendo carne. Poxa, paguei um rodízio pra você comer, você vai comer? Que isso? E aí a pessoa acaba ficando ofendida. Mesma coisa é a questão do... Eu sofro muito preconceito, principalmente por esse ser, porque eu tenho uma paixão fissurada, assim, por ketchup. Tudo. O que você projetar aí, eu como ketchup. Pão, arroz, lanche, pizza, goiabada. É muito bom ketchup também. Só que eu sou julgado. E aí fala assim, nossa, que louco, entendeu? Mas é muito bom pra mim, né? E aí acaba entrando nessa onda da Di. Ela por não comer e eu por comer em excesso algumas coisas que não deveriam entrar lá. Então, fica esse julgamento, tanto, né, da gente com quem não come, quanto das pessoas que às vezes olham assim e falam, que doente, né? E a gente comentando sobre isso ontem, né? Até por conta da menina da pizza, que eu falei assim, nossa, fiquei mal. Comi perto dela, inclusive, mas eu estou crescendo espiritualmente, a ideia é não provocar mais nesse nível, né? Então, a gente está tentando progredir. E é muito como andar numa corda bamba, né? Você fica o tempo todo, eu tenho que dar um passo à frente, mas se eu desequilibrar, eu tenho que segurar em alguma coisa, senão eu vou cair, né? É muito louco isso. Ups. Mas é exatamente isso. E aí é entender, né, o que quando a gente está no papel de ser julgado, por que a gente se incomoda com julgamento? E quando a gente está no papel de julgador, é de olhar assim, né, meu Deus do céu. Porque, por vezes, você testa, né? Eu sou uma pessoa que adoro testar as outras pessoas. Então, se você falar para mim assim, eu não estou fazendo isso, pois eu vou te dar todas as oportunidades de você fazer isso para ver se você não está fazendo mesmo. E isso é o quê? É uma pessoa pouco evoluída, pouca luz. Inclusive, eu fiz uma listinha bem bonitinha, com 7 itens que eu estou com muito esforço tentando seguir. Então, assim, disciplina, ser gentil, ser super positivo,
né? Então, tem vezes que eu me pego em situações que eu fico, poxa, vai dar errado, né? Mas aí eu lembro da minha listinha e falo assim, não, seja positivo, vamos tentar, né? E isso em N situações. Cabelo, inclusive. O pessoal chega aqui com as ideias, fala, meu, vai dar muito errado. Mas a ideia de ser positiva é justamente para não desestimular essas pessoas com essas ideias que vêm, às vezes vai alterar o ego, e a ideia não é cortar essa ideia, e sim induzir a algo que seja mais válido para a pessoa, sem ser negativo, sem introduzir um pensamento ruim para que a pessoa desista daquilo por conta da minha percepção, né? Entrando no que você está falando, a gente é muito testado. Parece que porque eu estou tentando ser positivo, o planeta fala assim, vamos lascar com ele para ver se ele realmente está nessa onda, né? E pesa bastante nesse contexto, quando você entra num propósito que o planeta tenta te pôr na afronta, assim, né? Mas isso é teste. E é esse o ponto de andar na corda bamba que o Marcelo falou. Porque de fato, a gente fala bastante sobre isso, que a linha da sanidade, ela é muito fininha. É uma corda bamba no meio da imensidão. E é 2 palitos para você cair na imensidão. E aí, para você voltar para a corda bamba, é muito difícil. Então, é tipo assim, todas as vezes que você se percebe na insanidade, você precisa ter o desejo de voltar para a corda bamba, né? E a corda bamba sempre balança, porque são os testes, né? Se não fosse para ser assim, a gente não estava no mundo de provas e expiações, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Gratidão, meninos. Muito bom falar com vocês. Parabéns por se permitir abrir a câmera. Feliz demais. Que a casa tá arrumada no fundo. Rafael, pode falar, meu bem. Olá, boa noite, pessoal. Eu achei bem interessante na hora que citou a parte do sacrifício, né? E uma vez eu estava estudando a etimologia dessa palavra, né? O sacro ofício. Que a gente tem eu pelo menos tinha uma noção errada dessa palavra, né? Porque tudo que falava que não era tão bom, que era uma coisa muito difícil de fazer, a gente fala assim, é um sacrifício, né? Mas na verdade o sacro ofício é o ofício do sagrado, né? Então, se você estiver fazendo uma coisa, né, praticando o ofício do sagrado, ele não é como a gente pensa esse significado, não é uma coisa ruim de se fazer, né? Tem que ser leve e sem nomes, né? Eu acho que isso que ele quis dizer ali, né? Você não dá nome, voar abaixo do radar, né? E não querer barganha. Porque, na verdade, a gente precisa encontrar a vibração daquele ato de sacro ofício, né? Então, tudo que a gente coloca nome, a gente está cometendo um erro, né? Porque você fecha um conceito de uma coisa que é infinita. Ai, filho... Ai, me deu uma cabeçada. E aí a gente acaba cometendo o erro de fechar o conceito de uma coisa e tirar a oportunidade de aprender mais. Ai, peraí, deixa eu ver meu filho. Mas é isso, galera. Gratidão. Gratidão, Rafa. Perfeito. É exatamente isso. Perfeito. É a questão de você não ter que estar, né? Andar embaixo do radar, assim, abaixo do radar ali, é exatamente isso. Você não precisa se colocar em caixinhas, né? O universo não é de caixinhas. Você tem que entender. E aí, o entender é difícil, porque a gente tem necessidade das caixinhas, né? E aí, abster das caixinhas é um processo... E esse que é o expandir, né? A consciência. Exatamente. Pode falar, Marcelo. Marcelo Kaique. Nossa, eu ouvi o Rafael falando agora da questão da barganha. Meu, é muito incrível o quanto a gente se auto-barganha, né? A gente fica se barganhando, nem sei se essa palavra existe, para tentar ter alguma coisa, ter um momento de sono, eu vou barganhar uma horinha a mais do relógio, eu vou apertar lá os 10 minutos de soneca. E é um ciclo vicioso, né? E se a gente não toma cuidado, realmente, aí se transforma numa preguiça, que se transforma num atraso, que se transforma numa perca de um dia de trabalho, e aí todo o sacrifício que você fez no dia anterior, acabou, né? Meu, barganha Acho que sacrifício não deveria ser o termo, porque o Rafael acabou de educar a gente, né? Não, sim, como algo de barganhar, né? Você fez um dia, no outro dia, bruf, acabou tudo.
Meu Deus. É a questão, justamente isso, né? De você fez algo ali pela fé, e aí você andou direitinho, aí no outro dia você já tá tentando barganhar. A gente se pega, né? A gente tem gatilhos, né? De falhas ali, constantemente, né? Você abriu o olho e já tem um gatilho. Você já, absolutamente tudo que a gente faz tem isso, né? E aí... E essa questão do barganhar, né? Eu vou fazer isso porque quero aquilo, vou fazer isso porque quero aquilo outro, é super constante e merece vigilância, né? E desafiador, né? Desafiador, constantemente. Porque a gente se pega fazendo isso o tempo todo. Full time. E aí, é em cima disso que a gente tem que trabalhar. Aham. O que a gente está vibrando, né? Quais os pensamentos que passam pela nossa cabeça, né? Constante. Mais alguém quer vir para a roda e falar? Pode falar. Abre. A fé é uma barganha, né? Sim. Porque você busca algo, A salvação a pelo troca bem-estar, da fé. É uma barganha. Você faz o bem para que você ganhe algo superior nisso, né? E se você não estiver terceirizando a responsabilidade para a espiritualidade. Exatamente. Ou eu estou fazendo isso para Deus me abençoar. Não, tem isso. isso aí, você tá passando por isso na sua vida porque Deus quis. É tipo assim, ou você tá barganhando ou você tá colocando a culpa em Deus. Aí Deus tá lá em cima assim. Eu não fiz nada hoje. Não, hoje. Não tem nada a ver com isso. Pode de boa. Exato. Pode falar, Cris. Na verdade, eu tinha levantado a mão já há bastante tempo, mas acho que eu levantei e tirei logo, vocês não viram. É complicado esse negócio porque se você for parar para pensar, quantas coisas você não pode fazer? Eu tenho uma lista das coisas que eu queria deixar de fazer e é tão difícil parar de fumar, difícil parar de beber, difícil deixar de sentir vontade de esganar a pessoa que te irrita. E aí você não pode comer também, é complicado isso daí, né? É muita coisa, gente. Mas, enfim, o que eu não entendi direito é quando você falou assim, que não pode andar em nenhum dos caminhos, nem do sático, nem do rajásico e nem do... Qual é o outro? Tamásico, né? Como que é isso? Você não pode seguir nenhum dos três, tem que permear, eu não entendi direito. Você não pode trazer excesso, né? Você não pode se prender a nenhum dos três. Entende? Eles falam que o caminho da ascensão é você permear, é você passar por todos, mas não se prender a nenhum. Entende? Se você se prende a um deles, é porque você está preso a caixinhas. E aí entra naquela questão do se prender a caixinhas. É entender, né? De tipo assim, por que eu não consigo deixar de fazer isso? Por que deixar de fazer isso me é tão agressivo? Não é só para comida. Né? Não é só para comida. É para absolutamente todos os hábitos da vida. Por que eu parar de fazer isso é tão agressivo? Porque eu tenho isso, eu tenho que estudar os gatilhos. E aí a questão não é que você vai deixar de fazer. Você provavelmente vai deixar de fazer na mesma frequência que você fazia, porque você não tem mais a necessidade, porque você não está presa mais na questão. Mas aquilo não te deixa de ser uma necessidade visceral, entende? Ah, tá, entendi. Tá bom, gente, obrigada. Ficou claro? Ficou, mas assim, né? É difícil, eu ainda tô naquela parte lá de tentar, pelo menos, assim, amar o próximo, como a ti mesmo. Eu tô tentando primeiro trabalhar a minha relação com o próximo e depois eu vou para as outras coisas. Acho que nessa reencarnação eu consigo dar uma boa adiantada. Isso, certo. Já vai Gratidão. Já vai aliviar. Né? Rafa, pode falar. E a gente fica nessa, né, minha irmã Cristiane? A gente fica nessa jogada aí, quando resolve caminhar na espiritualidade, né? E, assim, sei lá, eu penso comigo, assim, cada vez que eu vou fazer alguma coisa, né, ou que eu acabo de fazer, a energia que eu vibrei ali, né? Se você quer vibrar naquela energia ou não, né? Por isso você tem que perceber esses 3 pontos aí que o Bhagavad Gita cita, né? Você faz uma coisa, que energia que tem aqui aí, né? O que você está vibrando? Se for uma energia espiritual afinada, você tá bom, você continua. Se não for uma energia tão afinada,
Aí você vai buscar um caminho, né, de mudar, uma prática para mudar, dentro da sua consciência, conforme vai vindo a consciência da gente. Porque a gente vai cometendo erro e acertos, e você sempre vai vendo uma camada além daquelas coisas. Perceber a vibração, acho que é o que ajuda mais, o que me ajuda mais, né? Até quando eu cometo uns erros bem cabulosos, assim, eu falo, nossa, que energia que eu entrei, né? Logo em seguida, eu falei, eu não quero ficar vibrando nessa energia, então manter um padrão vibracional aí, para sair desses karmas aí, dessas energias, e tentar ser sátiva, né? Tentar buscar as energias sátivas, né? É verdade, irmão Rafael. Eu também fico pensando. Hoje eu faço as coisas, eu fico pensando nessa questão da energia. Mas assim, eu costumo. Vocês estão me ouvindo? Sim, Eu costumo ser mais assim, me perdoar mais quando eu percebo que eu faço coisas por conta da cultura, né? Da cultura na qual eu estou inserida. Essa questão da carne, para mim, minha mente é muito fechada para essas coisas. Eu costumo pensar assim, eu fui criada dessa forma, né? Quando a Pan fala assim, você tem que entender, tentar procurar por que você come a carne. Então, tipo, eu já olho e falo, eu fui ensinada, né, a isso desde o início. Então, eu costumo ter um pouco mais de calma em relação a isso, mesmo sabendo que não é legal. Até porque eu tenho um vegetariano em casa, ele é tipo que nem a Pan, levanta as bandeiras, assim, sabe? Chega, me irrita, né? Que é isso? Bicho na mesa? Que bicho é esse? Qual que é o bicho de hoje que tá morto aqui? Ele é bem desse jeito. Mas, assim, aos pouquinhos a gente chega lá. Não é verdade? Desculpa, só para falar. É os dogmas, né, da sociedade, né? Ainda mais o Brasil, né? A gente come muita carne mesmo. E, assim, vários outros dogmas que tem sociais, né? Difícil a gente tirar isso da gente, né? Uma coisa que está inserida quando você é criança, né? Come carne. Nossa, esse menino não come carne. Tem que comer para ficar forte, né? Para crescer, né? Então, aí depois que a gente vai adquirindo a consciência, aí a gente vai vibrando, tentando vibrar em outras energias, né? Mas é difícil mesmo. É um processo. Pois é. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, eu estou negando o que Deus me deu. Eu falei, como assim? Não, se eu não comer carne, Deus me fez com unhas e dentes para comer carne e tal, né? Meu corpo foi feito assim. Eu falei, você sai caçando bicho aí? Você mete o dente num boi? Ô, gente, o dia que eu vi um animal sendo morto, eu chorei 3 dias. Eu falei, que é isso? Para que tem necessidade? Nossa, você vê um bode morto, ele ajoelha para tomar marretada. É mó triste. Alice, pode falar, meu bem. Você levantou a mão antes do Marcelo. Boa noite, gente. Boa noite. Tá bem baixinho. Para dar uma complementada, quando a gente percebe, fazia 1 mês, 2 meses já que eu não estava comendo carne. Aí ontem eu cheguei do ritual e minha vizinha Anice disse pra gente almoçar lá. E tinha uma coisa que ela fez lá com brócolis, que eu pensei que não tinha carne nem nada. Daí a gente tava comendo, todo mundo. Daí depois eu percebi que tinha bacon. Daí eu tirei assim. Daí eu senti muito sensivelmente, muito sensível mesmo, a energia do animal. E naquele dia lá, até o fim, eu fiquei trabalhando as energias densas de sofrimento, essas coisas. E eu senti meu corpo bem sensível. Então muda muito em relação à sutileza e à densidade, realmente, a alimentação. Mas é só para complementar mesmo. E aí é importante essa questão. A questão do alimento, a gente consegue perceber bem, né? A densidade e sutileza, por conta do físico, né? Então, você percebe quando você come uma feijoada, o quanto você fica cansado, e quando você come uma salada, o quanto você não se cansa, né? Para fazer a digestão. Então, a gente percebe a densidade e a sutileza do alimento. Mas aí, a gente precisa pegar essa sutileza e densidade do alimento e aplicar para o restante da nossa vida. Então, é assim, o quanto que a gente se sente denso ou sutil quando a gente roga praga em alguém, quando a gente faz uma fofoca, quando a gente
sei lá, xinga alguém no trânsito, Pega alguma coisa de alguém. quando a gente pega alguma coisa, passa a perna em alguém, né? Então, essa questão da densidade e sutileza, ela é aplicada no alimento, mas ela é aplicada, precisa ser aplicada na vida, né? Entendendo o que a gente escolhe conscientemente, né? Tem muitas coisas que a gente escolhe na inconsciência, você faz por automático, mas tudo que você faz, você precisa olhar conscientemente para o processo. E aí eu trago um desafio para todo mundo que está no grupo aqui. Pensar com o que você está fazendo, se é Bem em qual dos 3 pilares você está. Exatamente. Se você está fazendo isso pelas suas paixões, ou se você está fazendo isso para evitar energia, tenta entender. Tem que entender se você está indo na energia visceral, no prazer ou abstendo. Como é que está sendo isso? Obstendo para te trazer evolução. Trazer evolução, para te mostrar o quão iluminado você é. Pode falar, Marcelo. A gente, antes do Nairan falar da questão do unhas e dentes, a gente estava falando dessa questão cultural, que a Cristiane falou, e o quanto a gente tem a nossa ancestralidade no DNA, né? Então, o comer carne é ancestral, né? Vem da questão de índios, de caça, e isso, assim, falando a nível Brasil, né? Se a gente puxar mais para trás, os homens lá da caverna só comiam carne, né? Então, a questão do alimento, o vegetal, ele entrou muito depois na nossa evolução, né? Foi indo. Então, acho que a evolução da questão da alimentação mais vegetariana, mais vegana, ela está começando a crescer, e aí eu acho que as próximas gerações acho que vão sentir menos a necessidade da carne, né, dessa ancestralidade. Muito cultural também, como a Cristiane falou. Porque, por exemplo, Na Índia, ninguém come. Marcelo fumava antes de começar a namorar comigo. E aí, uma das indagações mais pesadas que eu fiz foi a questão do cigarro. Ou me namora ou fuma. Um dos dois. E aí, tipo, a gente não tem no nosso meio quem fume ou quem beba com tanta frequência, né? Então, eu acho que para você sair de determinado contexto ou de determinada cultura ou de determinado vício, você tem que abrir mão de algumas pessoas também, e principalmente, né, tem que sair do ciclo, porque se todo mundo come carne, você é o único que está contra, como que você, uma hora se cede? Minha cunhada ficou 4 anos sendo vegetariana. Um dia minha mãe chegou lá para fazer uma carne cozida, cara, acabou a energia, entendeu? O Marcelo, eu sei que fuma, assim, esse final de semana a gente foi numa festa junina, rolou um narguile, chegou a perguntar, posso, né? Então, tipo, se você tá no meio, é muito difícil, fica muito mais tentado a ceder por conta do meio cultural. Então, acho que o primeiro passo de você sair dessa energia é já evitar a galera que tá com esse contexto, né? Procurar outras pessoas. E outras vibrações, né? E aí a gente volta para aquele conselho de observe as 5 pessoas com as quais você mais convive, porque você é a média delas. Eu não sei se todos do grupo sabem, eu já fui tabagista já, né? Já fumei cigarro de padaria e tal. Tabagista, não? Tabagista, não. E aí, por um tempo, isso começou a ser muito difícil para mim, né? Por estar na frente de um trabalho, né? Por ser questionado o tempo todo. Em algum momento eu senti um prazer e um julgamento dentro de mim, né? Pô, se eu estou num caminho de luz, tal, um caminho de cura, né? De curador, como é que eu vou trabalhar isso dentro de mim se não faz sentido, né? E aí eu fiz um propósito para dentro de mim, né? Não vou parar com isso, vou abster dessa energia. E aí a solução para isso foi olhar para o meio que me influenciava. Então, até eu entender que o que me provocava a vontade de fumar, eu nem em padaria entrava. E aí eu parei e nunca mais fumei. Mas aí você também teve a questão de, tipo, quando você parou de fumar, você passou por um período ali que gerava uma super dificuldade. Sim. Porque foram aqueles 13 dias que a gente estava no Terra Xamã, que se você quisesse fumar, você tinha que andar 2 quilômetros. Então, mas aí, fumar, o que acontece? Você tem que colocar o maior propósito, tipo assim, ó, a maior energia que vai sustentar
como diz? Seu propósito. Não, quando a gente está abstendo, negando, né, a energia, como que é? Negação. Esqueci. Maior coisa que vai te fazer sustentar o sofrimento do vício é você ter um propósito muito forte. Exatamente. Então, eu tinha um propósito muito forte que não me deixava fugir e me permitia o cigarro, entende? Então, assim, decidi mudar de vida naquele dia. Então, tudo que estava relacionado ao cigarro, então, se eu for numa festa, vai ter alguém que fuma e aquilo vai me dar gatilho, então não vou na festa, não vou na casa daquele amigo que fuma, não entrando na padaria para ficar vendo cigarro. Eu fiz isso, eu me coloquei ao extremo dessa energia, e aí isso me mudou, e aí hoje não faço nem ideia, nem lembro do cheiro do gosto de cigarro. E hoje entro em padaria, hoje vou na casa, tem amigos que fumam, eu fico na frente dele ali, que me dá... Mas eu fiz uma hipnose, eu fiz um processo de auto-hipnose dentro de mim, de apagar todos os sentimentos em relação ao cigarro. Mas é entender o que te faz, né? Vícios te levam... Você tem vícios por conta de gatilhos, né? E é entender quais são os gatilhos dos vícios. E aí, se eu tenho gatilho nisso e eu não quero sustentar esse vício, então eu vou me abster desse gatilho. E aí, isso é para tudo na vida, né? Isso é para vício do álcool, do cigarro, de outras drogas, de hábitos, então fofoca, falar mal das pessoas e tal, não sei o quê. Absolutamente tudo. E aí, eu não sei se muitos de vocês já fizeram terapia. Quem passa por terapeuta, quem nunca passou, temos aqui Morrine, aqui, que está dando atendimentos terapêuticos. Todos os vícios têm uma origem. E aí, quando você vai estudar terapeuticamente, o teu processo com aquele vício, com aquela necessidade, então eu tenho uma necessidade gigante de comer carne. Você tem mesmo? Vamos tentar entender de onde que veio isso? E aí, o cigarro. E não é... Eu entendo que normalmente a gente julga, a gente coloca, né? É crença. Porque eu nasci numa família que come muita carne. E aí eu como muita carne por conta disso. E não é por isso. Estou afirmando que não é por isso. Existe um gatilho dentro de você que não é relacionado à ancestralidade. É relacionado a um gatilho de prazer seu. É algum gatilho seu individual que te fez acionar isso. Eu sei que a gente traz, né? A gente é ensinado mas o que te faz comprar uma ideia não é o que te ensinam, é o que você se vende, né? Para si mesmo. Se permitiu ser programado, né? Como se a nossa mente fosse um software e a gente atualizou aquela versão que defende aquela energia. E aí a gente faz um download de uma nova versão e, se fosse assim, né? Da carne, sulista. Eu sou sulista, minha família come carne até no café da manhã. Costela de chão lá no fogo. Todo final de semana. Todo final de semana. Então, olhar para isso é importante. Ju, você pode falar, meu bem? Eu não sei como que meu áudio tá, e aí se tá funcionando. Então tá bom. Assim, eu tava observando, ouvindo, né, vocês falarem aí, e sempre é uma coisa que eu acho muito linda com o estudo, é a sincronia com o evangelho, né? Apesar de certa forma, ser assuntos só correlacionados e não o mesmo, ela falava sobre a caridade, né? No estudo anterior. E aqui fala sobre a fé. Mas, ao mesmo tempo, traz um ponto, né? Até que ponto eu faço pelo que vão dizer, pelo que vão falar, pela glória humana. Se eu faço qualquer coisa pelo reconhecimento humano, que seja do parceiro, do amigo, que seja da família ou do grupo a qual a gente participa, mas se é para esse reconhecimento, a gente já ganhou a recompensa, né? Se a gente faz qualquer coisa que é feita em nome do divino, em nome de compreender, né, essa evolução, que seja ascensionar, que seja a Krishna, que seja retornar ao paraíso, não importa o nome dele, mas se a gente, por essa glória, então a gente não precisa de reconhecimento. Então, se eu vou me tornar uma pessoa que vou cuidar melhor da minha saúde, dos meus hábitos alimentares, do que eu falo, é sempre fazer essa... Por que eu estou fazendo isso, né? Por quem eu estou fazendo isso?
Então, eu acho que é bem importante a gente ter essas perguntas diárias, todos os dias, dentro de nós, né? E é isso, Jael. Já errou, Já errou. gratidão. É, exatamente. Questionar-se é muito importante, né? E a gente é muito questionador com o outro, né? Então, vamos nos permitir sermos questionadores conosco e entender aonde que a gente, de fato, a gente passa pano pra gente e o porquê que a gente aceita as verdades, né? A gente precisa entender que tudo que a gente aceita é porque é conveniente pra gente. Então, onde que está a conveniência é importante. E as bandeiras que defendemos. Exato. Porque é conveniente. Porque é conveniente. Então, é sempre por conveniência, né? Mas, uma coisa que sempre falamos aqui, que faz bastante sentido também, é o meio que nos alimenta. Então, assim, você pode buscar espiritualidade de vários caminhos. Se você tem uma rede de amigos ali, esse final de semana você tem vários conteúdos da espiritualidade, e você está no assunto, futebol, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e você fica lutando contra um meio que te influencia para o contrário ali, do que você entende, do que você busca. Então, a luta é maior, né? Exatamente. E aí tá. É importante a gente observar, né, quem nos influencia. Mas alguém quer vir? Ou a gente pode fechar? Então, o silêncio responde. Então, vamos... Antes da você abrir a carpeta de fechar. Imagina. Pegou todos? Vamos ver. Chama a Vanessa. Ô, Vanessa! Tá aí, mulher? É a primeira vez que eu tô tirando. As tiradas estão sendo exaltadas. Sério? Amém, Senhor. Ixi, se empolga muito não, hein? Que esse baralho aqui é meio... Eita. Então, vamos ver o que nossa irmã vai trazer, nossa irmã Vanessa, vai trazer de energia, né? Então, pode baixar. Esse grande oráculo aqui, forte, assertivo, traz uma energia pra gente aí. Eu escolho um monte? Oi? Escolho um monte? Isso. Então, assim, fecha os olhos, se concentra e escolha um monte. A minha esquerda, centro, direita. Centro. Centro, perfeito. E aí, como de costume, você vai escolher a carta que estiver nas minhas mãos, tá? Então, vou passando e aí você escolhe a carta e aí eu faço a leitura. Essa? Essa aqui? Isso. Então, vamos lá. Ora. Vamos lá. Então, o que o oráculo está te trazendo aqui? IP roxo. Desacelere a mente, encontrando a calma e a paz, numa conexão com a sua energia vital. Desacelere a mente, encontrando a calma e a paz, numa conexão com sua energia vital. O IP roxo, o teu caráter fitoenergético nivelador, e o chakra que ele atua é do 1º ao 7º, todos. Então, está aqui. É o que é difícil desacelerar. Essa carta tenha te feito algum sentido, não sei quais as vibrações que você está em relação a essa leitura. E como sempre, ela é extremamente cirúrgica, né? Pelo de estudo. A gente precisa olhar para a nossa energia vital, né? E para a gente entrar em conexão verdadeira com essa energia vital, a gente precisa ter calma e paz diante das nossas escolhas, né? Então, se a gente está escolhendo os tipos de alimentos, os tipos de práticas, os tipos de lugares, é porque a gente está com a mente acelerada demais, né? E aí buscando aprovação, fugindo de julgamento. Então,
para se conectar com a energia vital de fato, as suas escolhas precisam te gerar paz. O que eu sempre falo, se custa só paz, é caro demais. Então, percebam o preço das coisas. E aí, quem quer conhecer mais sobre P roxo, temos aí Dona Edileide, né? Dona Edileide, que trará reflexão sobre P roxo. Com altíssimos conteúdos aí, que vai alimentar a nossa bruxa das ervas. Eu vou mandar foto lá no grupinho. E aí, acredito que agora todo o trabalho realizado. Fechamos nossos olhos e buscamos lá do coração essa energia de gratidão pela oportunidade de estarmos aqui hoje, essa irmandade maravilhosa, reunida, e a oportunidade de estarmos consagrando essa grande medicina, que é as Sagradas Escrituras, o Bhagavad Gita que está acabando, tá apertando o coração, essa energia maravilhosa. E agradecemos, né, a oportunidade desse ensinamento. E para selar essa energia, oramos em devoção. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Amém. Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, rezadores, agora e na hora de nossa ascensão. Amém. Jesus, Maria e José. Que assim seja. Que assim seja. Agora os avisos paroquiais. Essa semana a gente não tem ritual, a gente tem ritual na próxima semana, e é o ritual Iabás, das Iabás. Vai ser um ritual maravilhoso, lindo, maravilhoso. E quem sentir, amanhã a gente já divulga ele, quem sentir de estar nesse ritual, reserva vaga, já entra em contato comigo, já deixa a vaga reservada. Final desse mês a gente também tem o encontro dos sagrados, tanto o sagrado feminino quanto o sagrado masculino. O sagrado feminino tem um encontro presencial no final do mês e o sagrado masculino online. Então, os meninos que quiserem participar do sagrado masculino entrem em contato com o Narayan, e as meninas que quiserem participar do sagrado feminino entrem em contato comigo. E aí a gente vai alinhando isso. E aí o próximo encontro, o próximo ritual da casa é das Iabás. Quem eu vejo na quarta até quarta, quem eu vejo no sábado até sábado. Esse sábado tem uma casa amiga nossa, que é a nossa casa co-irmã, que é da casa da mãe Carol. Vai ter uma gira lá no sábado, gira de Erê. Então, quem quiser ir, eu estarei lá. Naraia também estará. Então, quem sentir de estar lá, o convite está feito. E aí, se vocês sentirem, se vocês não tiverem endereço, vocês me perguntam que eu passo para vocês. E aí, quem eu vejo no sábado até sábado e quem eu vejo na segunda aqui no grupo de estudos até segunda. Uma linda semana para vocês e bom descanso. Esse ritual vai ser muito bonito, então não perco. A turminha aí que tá fugindo aí, Marcelo aí, que tá correndo as medicinas, Kaique, turistas aí na aldeia. Vai ser um trabalho muito bonito aí. Vanessa, o Floyd também. O que acontece aí que vocês estão de turista? Na verdade, os dias que está tendo a medicina são os finais de semana que eu estou trabalhando. Aí não tá batendo. Eu tinha até falado com a Morinha que as datas não tá batendo. Gente, eu preciso de ajuda para voltar para casa. Sozinho não consigo. Então não, mas vocês podem... Você pode dormir lá. Pode dormir lá. E fiquem atentos com o calendário que a gente tem rituais na semana. Então, para mim tem que ser o sábado que eu tô de folga no domingo, porque eu não aguento. Esse mês é uma dificultada, mas a gente vai estar presente. Uma hora dá certo. Pode falar, Cris. Gente, que eu acho engraçado que cada ritual que vocês colocam, eu tenho que estudar o que é o negócio. As Iabás são... esse você vai adorar.